Ciao a tutti! Hoje a nossa viagem vai ser pela Itália. Vamos preparar o conhecido cantuti ou cantutini. O cantuti ou cantutini é um biscotte italiano. E como o nome bem fala, biscotto é cozido duas vezes, cozido ou assado duas vezes. Essa é uma das técnicas que nós iremos utilizar no preparo desse tradicional biscotto italiano. O cantutine é um biscoito muito tradicional e ele é consumido com um vinho fortificado, um vin santo, como é chamado. Semelhante ao vinho do Porto, que é mais conhecido na nossa realidade, que é um vinho adoçado, fortificado, mais alcoólico. Então esse biscotto, que vai ficar muito sequinho, muito crocante, tradicionalmente é embebido nesse vinho fortificado para então ser consumido, ser degustado. São ingredientes muito especiais que vão no preparo desse biscotto, do cantuti. Vamos então separar os ingredientes para o preparo dessa tradicional receita italiana? Então vamos à mise en place dos nossos ingredientes. Para o preparo do cantuti, esse tradicional biscotto italiano, nós vamos precisar de 280 gramas de farinha de trigo, 170 gramas do açúcar refinado, 2 ovos inteiros, 100 gramas de uva passa branca, vinha passa branca, 100 gramas do ingrediente que tradicionalmente representa o cantuti, que é a amêndoa inteira. Então, amêndoas inteiras e previamente torradas. Se você comprar amêndoa crua, torre um pouquinho antes no forno para ela ficar crocante, que claro que com o preparo do biscoito ela ainda vai ter mais um tempo de cozimento e vai ficar bem crocante da maneira que a gente precisa para o nosso cantuti. Então, amêndoas, 100 gramas também, amêndoas inteiras e torradas. Vamos precisar de 8 gramas do fermento químico em pó, 3 gramas de canela em pó, que também é outro ingrediente que representa muito o sabor, o aroma do cantuti. E claro que uma essência, que a gente pode optar por um pouco de essência de baunilha e também a essência da amêndoa, para dar realmente aquele sabor bem característico do biscotti, do cantuti, que leva sempre amêndoa inteira. Então vamos à preparação. Primeiramente começamos colocando no bol da batedeira 2 ovos inteiros, e vamos acrescentar o açúcar. Açúcar e ovos no bol da batedeira e vamos bater até obter um creme claro, um creme que vai ter realmente aquele acúmulo de ar, né, em função dos ovos batidos com o açúcar. Então podem bater até obter um creme bem clarinho, bem espumoso. Vamos utilizar o batedor tipo globo, dispondo os nossos 2 ovos e o açúcar na batedeira. Então vamos bater até obter esse creme claro e muito volumoso. Após o batimento dos ovos com açúcar, eu vou obter esse creme. Um aspecto bem clarinho, cremoso, uma espécie de gemada mesmo. Então, a esse creme, que é a base para o preparo do cantuti, eu vou acrescentar os demais ingredientes. Vamos tirar a batedeira, que não precisamos mais dela, e já podemos acrescentar então a farinha de trigo. Deem preferência para trabalhar com a farinha de trigo sempre peneirada. Então peneire bem a farinha e vamos acrescentar ela delicadamente a essa mistura
dos ovos com o açúcar. Farinha de trigo bem incorporada. Vocês vão ver que o quentute ele vai adquirindo uma consistência que eu consigo trabalhar com as mãos. Então ele me possibilita modelar ele no formato que eu preciso com as mãos. Posso acrescentar já a canela em pó, que também vai dar um sabor, um aroma especial para o meu quentute. E aqui eu já posso então trabalhar com a minha massa. Já fica aqui um aroma da canela incrível. Após a adição da farinha de trigo e da canela, eu já obtenho uma massa mais firme, vejam, né? Uma massa que eu já consigo trabalhar com as mãos. Então já posso acrescentar as amêndoas inteiras e a uva passa também. E vou incorporando esses ingredientes aqui à minha massa do quentute. Vai ficando uma massa linda, com uma coloração muito bonita. O aroma já mesmo da massa crua é extremamente saboroso. Convida mesmo para saborear esse tradicional biscoito. Olha só, gente, que massa bonita, já com amêndoas e uva passa incorporadas. Agora, então, já posso acrescentar as minhas essências. Vou colocar um pouquinho da essência de baunilha, umas 4 gotinhas, e também da essência de amêndoa. Cuidem que a amêndoa ela é uma essência forte, né? Então não é interessante a gente exagerar, né? Umas 2 a 3 gotinhas já vai dar aquele aroma interessante, até porque eu já tenho amêndoas, né, originais, uma boa quantidade aqui no meu biscoito. E isso, claro, que vai incorporar muito sabor, muito aroma a essa preparação. Já ficou melhor ainda esse aroma aqui na massa. E agora, ao final, eu acrescento o meu fermento químico em pó. Sempre é interessante quando é uma preparação com o fermento químico, sabendo que ele é um ingrediente que age, né, rapidamente, então ele vai entrar em contato aqui com essa preparação e já vai começar a agir, né? Então é interessante que eu deixe para acrescentar ele ao final, porque eu ainda vou terminar essa manipulação aqui da minha massa e vou dispor ela, então, para ser assada. Tá uma massa muito bonita, né? Vou mostrar para vocês, olha. Aí está a massa do quentute. E agora, então, vamos dispor na nossa assadeira para que ela possa ser assada pela primeira vez. Lembrando que o biscoito vai ser assado 2 vezes. Agora, então, com a nossa massa pronta, é a hora da modelagem. A modelagem está aqui, apresento para vocês. O tradicional quentute segue uma certa medida na sua preparação. Então, muitas fichas técnicas vão trazer uma medição que eu vou ter em torno de 25 centímetros de comprimento, que é isso aqui, por 6, em torno de 6 centímetros de largura. Esse meu aqui está com próximo a 8. E uma altura em torno de 2 centímetros. Então, é aproximadamente isso para nós termos uma ideia de uma fatia que vai ter uma certa proporção, né? Que é a apresentação tradicional do nosso quentute ou quentutine. Feito isso, vocês viram que eu optei aqui por trabalhar num silpá, um tapete de silicone próprio para o cozimento, para o assamento, mas isso pode ser feito sobre uma forma untada, que pode ser levado ao forno dessa maneira,
ou sobre, depois vocês modelarem, claro, senão seria complexo, colocar sobre um papel manteiga para o assamento também. E agora ele vai ao forno pré-aquecido a 170 graus por aproximadamente 10 a 12 minutos, até esse primeiro cozimento dar uma coloração dourada para a superfície do nosso produto, da nossa massa. E depois vem a segunda etapa, por isso o nosso biscotto. Após o primeiro cozimento, o cantutine sai do forno assim dourado, levemente crocante já por fora, mas sentimos que o interior ainda está macio e que tem umidade, e é isso que a gente quer. Então transferimos o cantutine para uma grelha e aqui ele vai esfriar em torno de 5 minutos, deixamos esfriando e passaremos em seguida para o próximo passo, a próxima etapa da cocção do cantutine. Após o nosso cantutine ter esfriado na grelha, nós vamos transferi-lo para uma forma e agora nós vamos cortar em fatias o nosso cantutine, para ele realmente ficar com essa cara de biscotte. Vocês podem preferir uma faca lisa ou até mesmo a faca de serra dentada, mas sem fazer tanto movimento. Nós vamos precisar agora cortar em fatias para que a gente consiga ter as amêndoas aqui retinhas aparecendo. Olha que lindo que ele fica. Fica uma apresentação muito bonita. Então agora nós vamos fazer todo o processo de corte do cantute, deixando em torno de 1 centímetro cada fatia. E assim vamos cortando toda a extensão do cantutine. E o processo seguinte é colocar as fatias, dispor em assadeira novamente, com o corte delas agora voltado para cima, e ela vai ter então o segundo assamento, o biscotto, certo? Um segundo assamento no forno que vai deixar então a característica do biscoito muito sequinho, muito crocante, justamente pela ideia dele ser consumido banhado num vinho fortificado. Então vamos finalizar o corte e dispor todas as fatias do nosso cantutine na assadeira para que ela possa retornar ao forno para o segundo cozimento. Após todos os cantutines cortados e dispostos novamente na assadeira, vejam que ele fica, né, com um tamanho. Caso vocês prefiram um pouco menor, o biscotte, podem cortar ao meio, pode até ser cortado ao meio. Aqui eu cortei um, tá? Pode ser uma apresentação possível. Vejam que o interior ele ainda apresenta umidade, né? A massa parece um pouco crua ainda. E é justamente essa a intenção, porque agora ele retorna ao forno para o segundo cozimento, numa temperatura, podem baixar um pouco o forno, deixando em torno de 160 graus, simplesmente para ele secar, se tornar muito crocante e manter realmente as amêndoas crocantes, saborosas e deixar essa textura que é característica do cantutine. Cantutine saindo do seu segundo cozimento. Olha que lindos que ficam. Agora, novamente, nós vamos passar os cantutines para uma grelha, para que eles possam esfriar.
E em seguida, nós vamos para a degustação. E agora, com os nossos cantutines prontos, nós vamos a um momento muito importante dentro do preparo de qualquer alimento, que é a degustação. A degustação, ela faz parte do conhecimento em relação aos produtos. É quando a gente se aproxima e tem a noção da textura, do sabor, da coloração, do resultado realmente dos nossos produtos. Então a degustação não é um simples ato de comer, e sim uma avaliação sensorial do produto que você desenvolveu. Por isso ela é tão importante quando a gente fala em produções alimentícias e principalmente produções internacionais, porque ela te aproxima da realidade de uma cultura distante. E isso é muito legal. Então vamos a esse momento mágico que é o momento da degustação. Como eu falei para vocês, os cantutines, eles são degustados com um vinho fortificado, um Van Santo, um vinho licoroso. Pode ser semelhante ao vinho do Porto, um vinho Marsala italiano. Então nós pegamos o biscotti, banhamos nesse vinho fortificado e então partimos para a degustação. Maravilhoso! Perfeito! Muito bom, gente! Façam nas suas casas, experimentem, degustem. É uma viagem sensorial muito linda. Um bacio!